de escravo, eles viviam como escravos, eles se submetiam a apenas um serviço, e quando Deus fala a Moisés Deus fala por intermédio de Moisés, ele fala para falar diretamente a Faraó, ele diz: liberte o meu povo para que celebrem uma festa para mim no deserto. Libertação gera adoração. Aonde era essa festa? No deserto. Então, quando nós somos libertos em nossa mentalidade e as algemas que nos aprisionam, o objetivo de Deus é que nós o adoremos em espírito e em verdade. Sempre foi esse propósito. Nós, desde Gênesis, lá em Adão e Eva, eles tinham um relacionamento direto, profundo e íntimo com o Senhor. Não precisavam de um sacerdote para representá-los diante de Deus. Eles tinham essa adoração genuína. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, diz: e Deus posicionou o homem no jardim do Éden para cultivar a terra e para guardar a terra. Cultivar e guardar significa trabalho, ou seja, você não adora a Deus apenas no templo, no culto de domingo. Você adora a Deus no trabalho, porque o trabalho é uma fonte de provisão para Deus. É o meio para Deus trazer recursos para você. Então a gente precisa entender esse ponto. E aí eles entraram lá no deserto e começaram a murmurar, a reclamar. E Moisés estava meio que perdendo a paciência lá com eles. E Deus, lá naquele deserto, estava manifestando o sobrenatural para aquelas pessoas. Além do mar, né, além das pragas que Deus mandou lá para o Egito, eles viram o mar se abrindo, eles viram a coluna de fogo iluminando eles, eles viram a coluna de a nuvem protegendo eles do calor escaldante, eles tinham maná que caiu do céu, eles tinham também a água que saiu da rocha. Porque Deus estava fazendo milagres para eles, não para provar que ele era Deus, mas para que o povo aprendessem a confiar nele. Mas para que eles entrassem na Terra Prometida, eles precisavam passar por isso, assim como nós também passamos, né? Só que todos aqueles que saíram do Egito morreram no deserto, e os filhos nasceram no deserto. E eles viram esses milagres acontecendo para eles. Deus estava suprindo para que eles pudessem confiar. Esse é um Deus de promessas, ele cumpre. Então esse era o contexto que nós vemos aqui. Eles eram filhos de escravos, eram pessoas intimidadas, eram incrédulos. E essa noção que a gente sempre fala, né? Se é para ser, vai ser, é um absurdo, porque nós precisamos de uma fé ativa. Aquela ideia que a gente sempre fala, se tiver que ser, será. Cara, isso é um absurdo, porque isso não é uma fé ativa, na verdade é uma crença, uma desconfiança. Isso não vem de Deus, porque a fé, ela precisa ser responsável. Então esse era o contexto. A segunda parte, eu queria que você lesse a partir do versículo 5 ao 9, vamos continuar lendo aqui. Diz assim: ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim, como estive com Moisés, eu estarei com vocês, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometira dar aos pais deles. Então, somente seja forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido. Presta atenção, Deus deseja que você seja bem-sucedido, mas para isso você não pode se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Existe uma palavra que foi dada ali. Para onde quer que você andar, para que você seja bem-sucedido em tudo. Não cesse, presta atenção, não cesse de falar deste livro da lei. Olha só a importância da palavra, não pare de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Há um versículo que todo mundo gosta de falar, escrever, dançar, cantar, mas não se atenta para o contexto, né? Aí Deus diz: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então, no primeiro contexto, Deus estava lembrando o povo sobre a promessa. Agora, nessa segunda parte, a partir do versículo 5 ao 9, Deus estava falando de um posicionamento que o povo precisava tomar. Deus, ele é fiel para cumprir,
mas também você precisa ser responsável para responder aquilo que Deus está prometendo. Por isso que muitos de nós não vivemos as promessas de Deus, porque vivemos com a mentalidade de, eu sou salvo, né? Fui salvo por Jesus. Tá, mas você precisa desenvolver a sua salvação através da santidade, a conversão diária, a transformação pela renovação da vossa mente. Vamos recapitular aquilo que nós já vimos. Transformação é da palavra metamorfoses, que é a mesma que a palavra que aparece quando Jesus foi transfigurado lá no monte. Mudou a aparência, né? Houve uma transformação genuína. A palavra renovação é ser mudado para um novo tipo de pessoa que anteriormente era corruptível. Essa é a palavra renovação. E da mente, porque aqui nós temos o intelecto, tomamos decisões, pensamentos, uma série de coisas. Uma coisa que eu tenho postado nas redes sociais, Jesus ele não veio tirar o nosso intelecto, a nossa mentalidade, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu creio. Não. Mas a gente não pode ser movido pelo que eu penso, eu creio, ou que eu sinto, porque Jesus, ele combateu Satanás e suas intenções malignas, não dizendo, eu sinto, eu acho que eu penso, eu creio. Ele disse, está escrito que não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, é a palavra de Deus que tem poder para destruir todas as fortalezas. De maneira prática, eu tenho falado na primeira live, vamos continuar falando, que você precisa identificar as mentiras na sua mente e substituí-las pela verdade de Deus, declarando elas e vivendo elas. Não é fácil, querido, não estou dizendo que é tão simples assim, mas você precisa se colocar nesse ambiente. Uma fé responsável. Eu queria destacar aqui alguns pontos. Deus te deu ferramentas. O Senhor te deu ferramentas. Você tem recursos suficientes para Ele operar o milagre da multiplicação de uma situação da qual você se encontra agora. Segundo, você é responsável pela sua própria prosperidade. Não é Deus, não é o outro. É você mesmo que está me ouvindo e está olhando para mim. Você é responsável pela sua própria prosperidade. Terceiro, você é responsável pela sua saúde mental, querido. Não terceirize essa responsabilidade e não coloque culpa nas outras pessoas pelo fato de você estar vivendo, sentindo, pensando da forma como você está. Você precisa assumir essa responsabilidade, que você é responsável pela sua saúde mental. A responsabilidade é sua. Eu tenho responsabilidade com a minha saúde mental. Eu preciso ser responsável com os meus filhos. E eu preciso gerar um ambiente saudável para que eles possam desenvolver a sua própria maturidade. Eu como pai, eu preciso criar esse ambiente para que eles possam desenvolver, crescer, chegar na fase adulta, maduros, tanto na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. Eu sou responsável por isso. Não é outra pessoa, não é um pastor, não é ninguém, sou eu sou o pai deles, eu sou responsável pela minha casa. Então, outro ponto, quarto ponto, não transfira a sua responsabilidade para as pessoas, até mesmo para o governo. Muitas pessoas ficam na dependência aí do auxílio emergencial, disso, daquilo outro, dependendo sempre de alguém para fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, vamos quebrar isso em nome de Jesus. É sua responsabilidade. Eu queria que você colocasse assim a mão no seu coração e na sua mente dizendo, eu sou responsável pela minha saúde mental. Eu sou responsável pela minha vida espiritual. Eu sou responsável pela minha própria prosperidade. Uma pergunta aqui. Alguém já ficou aqui ansioso a ponto de perder o sono? Eu acredito que a maioria de nós aqui, eu levanto minha mão, minha cabeça, meus pés, eu já perdi o sono por conta da ansiedade. Como eu falei aqui, eu já tive síndrome do pânico. A síndrome do pânico vem no acúmulo de ansiedade. A ansiedade é preocupação com a própria vida, né? A gente falou na live anterior sobre a questão do medo e do temor. O medo, ele procura preservar a própria vida, mas o temor do Senhor me leva à reverência e adoração a Deus. Então, olha aqui a chave, mais uma outra chave aqui, você que está anotando, você que está acompanhando aqui comigo. Vai lá, olha só, Josué 1:8, olha o que diz. Não cesse de falar deste livro da lei. Olha só, não cesse de falar desse livro da lei. Deus havia prometido a terra que emana leite e mel. Mas olha que Deus fala para o povo. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, grifa aí na sua Bíblia. Medite nela dia e noite.
Dia e noite é todo dia. Todo dia, meditar nela todo dia, meditar nela todo dia. Olha só o que ele fala, o que acontece? Para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Ou seja, o seu comportamento é reflexo do seu entendimento. Você faz aquilo que você entende. Olha só o que ele diz. Então você prosperará e será bem-sucedido. Ah, não, mas eu só gosto daquela parte, né? Seja forte, corajoso, não se apavore nem se desanime. Mas aqui ele está dizendo, aquilo ali é uma palavra de encorajamento de Deus, mas ele estava falando que para você viver constante, de uma forma sustentável por Deus, você precisa falar da palavra dia e noite e meditar nela dia e noite. Dia e noite. Olha só, parece a meditação, ela é uma das disciplinas mais negligenciadas pela igreja, querido. E a meditação ocidental, ela procura trabalhar o quê? O nosso intelecto. É por isso que nós herdamos, até mesmo dos gregos, o pensamento, né? A filosofia, vamos dizer assim, né? Então a meditação ocidental, ela procura trabalhar o intelecto. A meditação oriental, ela procura esvaziar a mente. Só que a meditação bíblica é completamente diferente dessas duas. Não tem como propósito trabalhar o seu intelecto, muito menos esvaziar sua mente. Né? O intelecto, a meditação ocidental. A esvaziar a mente, meditação oriental. Não tem nada a ver. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Lá em Salmos 1:2, também nós vemos uma semelhança de Josué 1:8, que diz: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, a palavra, e na sua lei, a palavra, medita dia e noite. Lembra? É semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Ou seja, Josué 1:8 é semelhante a Salmos 1:2 em diante. Agora, eu encontrei aqui a definição da palavra meditação nas Escrituras. Significa refletir, gemer, rosnar, proferir, resmungar. Ou seja, a meditação hebraica é simplesmente repeti-la em som suave, ao mesmo tempo se livrando das distrações externas. Eita! Aqui está a chave, querida, da meditação, uma das disciplinas mais negligenciadas pela igreja. Aqui fala de você meditar, repeti-las em tom suave, ao mesmo tempo se livrando das distrações externas. Tem um versículo em Salmos, não vou lembrar agora, mas depois você pode procurar. Eu acredito que é nenhuma da versão a mensagem, não sei. Diz assim, Senhor, olha a oração do salmista. Senhor, livra-me das distrações e aviva-me nos teus caminhos. Isso é interessante porque a distração, ela rouba a unção. Se eu sou uma pessoa distraída, eu não consigo viver aquilo que Deus tem para mim. Lembra quando Jesus fala da parábola da semeadura? A semente lançada no meio do caminho, que é semelhante a quando uma pessoa, ela ouve a palavra, não pratica a palavra, que o maligno vai lá e rouba a semente para que não haja entendimento. Paulo fala sobre isso, que Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, que as pessoas não entendam, não recebam a revelação de Jesus, suas promessas, seus princípios. Outras pessoas, a gente fala assim, as escamas, tem escamas nos olhos, a mente está como um teto de bronze, não consegue entender. É basicamente isso. Então nós somos encorajados pelo que lemos, mas o Senhor nos deu instruções. Cara, Deus não nos desampara, o mesmo Deus que te salvou é o mesmo Deus que te sustenta na jornada. A meditação é contínua em Deus, é uma experiência com o Senhor. E nós usamos nossos pensamentos e emoções, quando ele fala assim, não, mas a adoração é no espírito, eu acredito isso, mas, cara, eu sinto no meu corpo também, eu tenho sentimentos, né? O coração acelera, o coração fica quente, os pelos dos braços arrepiam, cara, aquela sensação maravilhosa, sabe? Você sabe do que eu tô falando, quando você está num ambiente de culto, a presença de Deus está muito palpável, você está num ambiente de oração, você está num ambiente de adoração, de leitura, cara, é incrível, é incrível, é incrível. E olha só, Deuteronômio 8:3, olha o que diz. Nós vimos que Jesus, ele venceu o diabo não dizendo eu sinto, eu penso, eu creio,
mas ele citou Deuteronômio 8:3, que ele diz assim: ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Você viverá de tudo aquilo que procede da boca do Senhor. Você está vivo, querido. Vou dizer uma coisa, você está vivo porque Deus declarou vida sobre você. Uau, cara. Em quem você quer crer? Você quer crer no diabo ou você quer crer em Deus, nas promessas dele? Cara, você decide. Tem um pastor querido que ele fala, quando você acorda, você decide por quem você quer ser governado. Se é pelos céus ou pela terra. Eu quero ser governado pelos céus, querido. Eu quero, quando eu levantar, me dirigir ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã tão poderosa que o Senhor me deu. E eu vou ali, cara, meditar nas Escrituras. Às vezes eu não quero, às vezes não tô com vontade, até mesmo quando eu vou dormir. Cara, eu tô com sono, não quero, mas eu necessito, da mesma forma que eu preciso de um alimento físico para sustentar o meu corpo, eu preciso dessa palavra de Deus para sustentar a minha alma, sabe? Muitas pessoas têm a Bíblia, mas poucas pessoas têm o Evangelho. A Bíblia contém um evangelho, mas se a sua Bíblia ficar ali empoeirada ou até mesmo aberta no Salmos 91, meu amigo, não vai adiantar de nada. Não pense que só o fato de você abrir as Escrituras, que a porta do paraíso vai abrir para você. Não, cara, você precisa ler, você precisa meditar, você precisa orar. Não é que você tem que... A religião te ensina que você tem que fazer isso para Deus te amar, Deus te aceitar, Deus te salvar. Não, você não tem que fazer nada, sabe por quê? Jesus já fez lá na cruz, para que você tenha o direito de entrar na presença dele pelo novo e vivo caminho que há em Cristo Jesus. Pelo seu sangue nós fomos comprados, pelo seu sangue nós fomos sarados. Lá ontem nós citamos 1 Pedro, capítulo 5, se não me falha a memória, que diz que nós precisamos lançar as nossas ansiedades nele e confiar nele. Confiar que ele supre as nossas necessidades, mas ele não para nas nossas necessidades. Nós citamos também ontem, falando lá de Mateus capítulo 6, onde Jesus ele fala, olha para os campos, olhem para as aves que não semeiam nem colhem, porém o Pai as vê e as alimenta. Não andeis ansiosos pela sua própria vida. Olha o que ele diz, a ansiedade vem pelo fato de você querer proteger a sua própria vida. Uma pessoa ansiosa existe dentro dela, assim como eu, existe raiz de orgulho, de altivez. Então a gente precisa quebrar isso com a palavra, querido. Com a palavra para destruir essas fortalezas que nos impedem de vivermos todo o potencial máximo de cristão na nossa jornada. O sucesso de Josué, de todo o povo, depende deles de não deixarem de falar da palavra de Deus. Não deixar de falar é uma expressão bíblica para não sair da sua frente, uma simples tarefa, querido. E essa arte perdida da meditação tem tomado conta das nossas vidas. Então nós precisamos, de fato, desenvolver, aplicar a meditação da palavra. Cara, o que é meditação da palavra? Eu não estou falando para você esvaziar a mente como os orientais e muito menos trabalhar o seu intelecto. Não tem esse propósito. Tem esse propósito, como eu falei aqui, de você repetir em tom suave, né? E ao mesmo tempo que você está se livrando das distrações externas. Cara, você pode tentar pegar um lugar silencioso com a palavra e ali ler, de preferência, que você lesse e declarasse em voz alta. Todos os dias, querido. Esse é um exercício diário. É um exercício diário. Se eu não exercitar, cara, dificilmente a minha mente será renovada. Eu preciso fazer isso. É uma necessidade nossa, do nosso coração. Olha só o que... Ótimo, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Sabe, eu tô na região aqui de São Paulo, e quando Deus desejava levar o povo até a Terra Prometida, era uma viagem, querido, a pé, de aproximadamente 11 dias. Mas o povo levou 40 anos. De carro seria daqui até Campinas. Mas o povo levou 40 anos, uma viagem a pé que era de 11 dias. Mas como isso?
poucos entraram na terra prometida, a gente precisa entender isso. Deus prometeu, mas eles precisavam se alinhar para entrar na terra prometida. Cara, sabe o que Deus falou comigo? Olha só, grave bem isso que eu vou falar. Deus estava operando milagres para eles na terra prometida. Ou melhor, lá no deserto. Deus estava fazendo milagres para eles lá no deserto. Coluna de fogo, a nuvem, maná, a água. Deus estava fazendo milagres para eles, para ensiná-los a confiar e a depender exclusivamente de Deus. Só que quando eles entraram na terra prometida, pararam os milagres ali. Os milagres eu digo no sentido do fogo, da coluna de fogo, da nuvem, do maná, da água. Não tinha. Acabou. Por quê? Eles entraram em uma nova estação. Entende? Deus estava preparando eles, dizendo que a palavra não saísse da boca deles, que eles meditassem dia e noite. Seja forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois eu, Senhor, estarei convosco todos os dias. Então Deus estava preparando eles na mente, para que eles enfrentassem as batalhas na mente, para eles entrarem numa nova estação. Porque se eles continuassem com aquela mentalidade de escravo, sendo escravo, se submetendo à escravidão, eles não desfrutariam da terra que emana leite e mel. Isso é muito comum hoje na nossa jornada. Muitas pessoas estão na igreja, mas não vivem igreja, não desfrutam o reino de Deus. Outro ponto aqui, vou fazer um entre parênteses aqui. Quando você é salvo, você não entra na igreja, você entra no reino de Deus. A igreja é uma comunidade de discípulos onde você experimenta o reino de Deus, onde você é capacitado. Então, a gente não prega as boas notícias da igreja, nós pregamos as boas notícias do reino de Deus. Então, o reino de Deus, como eu falei aqui, é semelhante à terra prometida lá no Antigo Testamento, uma terra que emana leite e mel. Então, não é que Deus parou de fazer milagres. Deus continua fazendo milagres até hoje e continuará fazendo, porque Ele é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Então, Deus não quer, quando eles entraram numa nova estação, numa nova realidade, Deus parou de fazer milagres para eles. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não quer fazer milagres apenas para você. Deus quer fazer milagres através de você. Uau! Essa é uma nova estação porque houve uma renovação da mente. A gente precisa parar de cantar aquela música. Não que tem que parar, mas, cara, parece que vira meio que egocêntrico, né? Faz um milagre em mim, ó Deus, faz um milagre em mim. Eu creio que Ele vai fazer um milagre na sua vida, eu creio, Ele continua fazendo. Mas que tal a gente parar com essa mentalidade de escravo, de dizer, Deus faz um milagre para mim, e começar a dizer, Deus faz um milagre através de mim. Deus quer usar a sua vida, querido, para fazer milagres através de você. Lá em Atos, capítulo 19, versículo 11, nós vemos ali o escritor dizendo assim que Deus fez coisas extraordinárias pelas mãos de Paulo. Deixa eu falar uma coisa. Essa teologia coach tem confundido muito a cabeça dos cristãos. A teologia coach diz assim, você é incrível, você pode, você consegue, você é extraordinário, você é isso. Cara, o primeiro coach que nós vemos na Bíblia era o próprio diabo, falando para Jesus, você pode, você consegue, transforma essa pedra em pão, joga daqui do alto. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei toda a autoridade, toda a glória. Cara, deixa eu falar uma coisa, você não pode, você não consegue, você não é incrível e você não é extraordinário. Deus pode, Deus é extraordinário, Deus é incrível, mas Deus pode fazer através de você coisas extraordinárias. Entende isso? Em Deus você é incrível, em Deus você pode, em Deus você consegue, em Deus você é mais do que vencedor, em Cristo, com Cristo. Não é... A gente precisa entender que lá em Romanos capítulo 3 diz que você é pior do que você pensa, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas lá em Romanos 5 diz que você é mais amado do que você imagina. Uau, cara! Se não fosse evangelho, seria heresia, cara. E esse é o evangelho que eu creio, que eu sei, eu sou pior do que eu penso, mas também eu sou mais amado do que eu imagino. Cara, eu preciso me apropriar dessas palavras. Eu preciso declarar essas palavras na minha vida. Eu sou pior do que eu penso, porque eu não me coloco numa posição de altivez, de orgulho, mas também eu não me sinto menosprezado, inferior, porque Deus diz, você é mais amado do que você imagina. Meu Deus, cara! Meu Deus!
Então, o que impediu eles de entrarem na Terra Prometida, o que impedem muitas pessoas de desfrutarem do reino de Deus hoje, é que é a maneira errada de pensar. E o comportamento vai acompanhar essa mentalidade errada que precisa de uma transformação para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mentalidade de escravo, atitude de escravo, pessoas intimidadas, incrédulas, pessoas que trabalham muito em suas atividades. Olha só o que o faraó fala para Moisés, quando Deus diz, liberte o meu povo, para que celebrem uma festa para mim no deserto. Sabe o que ele diz? Ah, vocês estão muito preguiçosos. Dê mais trabalho para eles, para que eles não pensem em adorar. Ou seja, você ouve a voz de Faraó ou você ouve a voz do Senhor? A voz do Senhor é sempre nós encontramos descanso, mas na voz de Faraó nós sempre encontramos trabalho excessivo. Não estou dizendo que é errado trabalhar, você precisa trabalhar, cara. Você precisa pegar uma enxada e capinar um lote. Você precisa trabalhar, ai pastor, estou desempregado, fui mandado embora. Cara, Deus te deu um espírito de criatividade. Se você não tem um emprego, mas você pode ter um trabalho, porque muitas pessoas querem emprego, mas não querem trabalho. Cara, você não precisa ficar dependendo de ser CLT, quando na verdade Deus te dá inspiração, criatividade para você começar um trabalho a partir da tua casa. Ainda mais nesse período de pandemia, tá tudo fechado, pelo menos aqui em São Paulo, lockdown, cara. E aí, o que a gente faz? Cara, vai trabalhar. Trabalha com delivery, com bolo, no digital, sei lá, cara. Faz alguma coisa. Mas não fique parado, não fique orando, achando que as coisas vão cair do céu. Não, querido. Oração. Ora e tome uma ação. E aí é o seguinte. Quando a gente vê essa mentalidade que o objetivo de Satanás é te encher de atividades, de trabalho, para que você não pense em adorar a Deus. Lembra de Marta e Maria? Era mais ou menos isso também. Marta estava afadigada porque ela estava reclamando. O espírito de reclamação sempre vai andar afadigado, fazendo para Deus sem estar com Deus. Então nós precisamos sim fazer para Deus, mas estar com Deus, querido. Porque senão nós entraremos num ativismo desenfreado. A gente precisa encontrar descanso no Senhor para termos uma vida cristã saudável. Então nós vemos aqueles homens lá, aquele povo lá que saiu do Egito, eles eram tratados também como mercadoria, comiam, se alimentavam com comida de péssima qualidade. Cebola, cara. Quem vive comendo cebola, quem diz que cebola... Imagina você comer só cebola. Os caras estavam reclamando que lá no deserto, falou, pô, se for pra morrer aqui no deserto, preferia ter ficado lá no Egito comendo cebola. Olha a mentalidade de escravo. Olha a mentalidade de escravo. A mentalidade de escravo vai ser escravo, mas a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, que ele não vos deu um espírito de medo, mas te deu um espírito de ousadia. Ou seja, cara, não é pra você se mover como escravo, mas como filho. Ele colocou um espírito de adoção dentro do seu interior, da qual clama, Abba, Pai. Abba, Pai, você é filho, cara, você não é escravo, você é filho, que tem um relacionamento íntimo, amoroso com o Senhor. Você não é escravo, cara. Você não é escravo para ficar recebendo só ordens. Vamos lá. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 12, depois você lê com calma, anota aí. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 ao 12, que é dentro daquele contexto de que as nossas armas não são carnais, mas são a palavra de Deus para destruir toda a fortaleza, contra todo raciocínio, a falácia, a altivez, sofismas, contra todo o conhecimento de Deus, né, para levar cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Esse é o objetivo, de levar nosso pensamento cativo à obediência a Cristo. Ali, nesse contexto, ele cita cinco advertências que ele ensina aos coríntios para entrar e desfrutar da terra prometida, ou o reino de Deus. Ou seja, para nós evitarmos esses 5 pontos. Primeiro, cobiça. É você desejar aquilo que é do outro. Segundo, ele fala sobre idolatria, quando você coloca outras coisas no lugar de Deus. Isso é idolatria, satisfação do próprio ego. Terceiro, imoralidade. Nós estamos vivendo um tempo assim tenebroso e as coisas vão piorar para quem não está firmado em Cristo.
questão da imoralidade, cara. As pessoas já estão ficando pervertidas, transando antes do casamento, não tendo responsabilidade, não tem uma aliança, não tem um compromisso. São pessoas que quebram aliança. São pessoas imorais. Quarto, colocar Deus à prova, achando que nada vai acontecer com você e pelo fato de você estar cometendo pecado desenfreado, consciente, até confessou o pecado, mas não mudou. Entende? E quinto, sobre a murmuração. Deixa eu falar, Deus não usa pessoas que murmuram. Deus usa adoradores. Quem está murmurando perde tempo. Está perdendo tempo em adorar a Deus. Quem murmura não adora, mas quem adora não murmura. Você decide, cara. Você quer adorar a Deus ou você quer viver uma vida de murmuração? É impossível querer viver como livre se você ainda tem uma mentalidade de escravo. Mentalidade de escravo. Então, Deus deseja te libertar, querido. Lá em 1 Coríntios 2,16 diz: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E eu quero declarar sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, você tem a mente de Cristo, uma mente de paz, a ponto de acalmar a tempestade enquanto você está descansando. Lembra os discípulos que estavam naquele barco quando veio uma tempestade, que aquela tempestade não foi enviada por Deus, aquela tempestade foi o próprio Satanás. Nós vemos dois tipos de tempestade. A primeira acontecendo lá com Jó, foi Deus quem manda aquela tempestade e chacoalha o barco, mas nessa tempestade, quando os discípulos de Jesus estavam dormindo no Novo Testamento, foi o próprio Satanás que provocou aquilo. E aí eles, desesperados, começaram a gritar: vamos morrer, vamos morrer. A primeira sensação foi preservar a própria vida. O medo que busca preservar a própria vida. Não tem nada a ver com temor. Aí eles acordam Jesus: ei, Jesus, Jesus, acorda, nós vamos morrer. Sabe o que Jesus fala? Homens de pequena fé. Sabe por quê? Versículos antes, Jesus já tinha dado autoridade a eles, cara, sobre todas as doenças, enfermidades, sobre até tempestades, só que eles não usaram a autoridade que o próprio Deus havia dado para eles. Às vezes você está orando por algo que Deus já te concedeu e você está pedindo. Por exemplo, abra os céus e desce. Cara, os céus já estão abertos. Jesus abriu os céus. Nós lemos lá em Mateus capítulo 3, os céus se abriram e o Espírito desceu com uma forma de uma pomba e ouviu-se uma voz do céu dizendo: tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer. Os céus já foram abertos, querido. Nem eu, nem você, nem diabo, nem principado, nem ninguém tem autoridade para fechar os céus que o próprio Jesus abriu. O que acontece é a nossa mentalidade. O problema é o que fica entre as nossas duas orelhas, chamada mente, que precisa passar por uma renovação da mente. Sabe que uma das grandes marcas da reforma protestante foi a volta às escrituras, um reabibliamento. Avivamento sem Bíblia não é avivamento, é um aninamento. Tem um rapaz, acho que o Eduardo Nunes, ele postou um negócio falando assim que desconfie de um crente que é apaixonado por Jesus, mas não ama a palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus e se relacionar com ela, claramente. Para terminar, quero citar Filipenses 4:7, que diz: e a paz de Deus. Cara, eu quero ter a paz de Deus. Mas voltando aqui, para não fechar, para não misturar tudo, lá na tempestade, eles acordam Jesus fala assim: homens de pequena fé, e ali ele acalma a tempestade. Sabe o que é paz? É você dormir na tempestade enquanto você está descansando. A paz acalma a tempestade. A paz de Deus acalma a tempestade. Eu quero declarar sobre a sua vida: a paz de Deus, a mente de Cristo. Talvez agora sua mente está confusa, cheia de pensamentos, ansiedade, comendo solta, você não consegue viver, você não consegue focar, tem tantas coisas que você gosta, mas não consegue se dedicar, não sente prazer naquilo que é a tua vocação. Eu quero declarar a paz de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar a mente de Cristo sobre a sua vida. Novamente, lá Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, presta atenção, olha o que a paz de Deus, que excede todo entendimento, faz: guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. E aqui eu encerro, declarando essa palavra sobre a sua vida. Eu queria que você declarasse junto comigo, agora, você se colocando, vamos lá, junto comigo.
3, 2, 1, que você repetisse e colocasse você nessa oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o meu coração, guardará a minha mente em Cristo Jesus. Amém, queridos? Espero que esse entendimento venha tirar você, cara, dessa mentalidade de escravo, para que você viva uma vida de filho e você desfrute dessa terra que emana leite e mel. Deus tem promessa sobre a sua vida e a maior promessa de todas é você é filho de Deus. Porque lá em João capítulo 1, verso 12 diz, todos aqueles que creram e receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Essa palavra poder é dunamis, não para você sair orando em línguas, se mover nos dons espirituais, é para você entender que você é filho de Deus, se você se entrega a essa mensagem. Que essa mensagem de hoje possa tocar o seu coração, tirar você dessa escravidão, dessa mentalidade de escravo, desse comportamento de escravo, que você está com a mente confusa, mente amargurada, enfim, muita confusão sobre sua vida. Eu quero declarar a palavra de Deus, tudo aquilo que nós vimos aqui, para que você desfrute de tudo aquilo que Deus tem para você. Promessa, Deus tem promessa sobre a sua vida. Amém, queridos? Obrigado aí pelo tempo de vocês. Eu queria que vocês respondessem aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa live. E outra coisa que eu quero pedir para vocês, quando encerrar essa live, quando for postada ela, que vocês comentassem lá no post o que Deus tem falado com vocês nessa live. Isso vai ajudar muito e marcassem pessoas que você conhece para elas assistirem essa live, o que Deus falou com você. Vocês querem assumir esse compromisso comigo? Eu quero lançar esse desafio de vocês comentarem no próximo post, lá no meu Instagram, o que Deus falou com vocês nessa live e marcassem o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bom? Vocês podem assumir esse compromisso comigo? Beleza? É isso, gente. Por hoje é só. Obrigado, viu? Obrigado, Tamires. Obrigado a todo mundo que participou, a Lu. Lu, depois eu queria fazer uma live com você, falando sobre a questão de crianças. Miqueias. Gente, muito, 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 muito obrigado. Então, assim, eu peço que vocês continuem cultivando esse entendimento na sua jornada, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos buscar essa transformação da renovação da nossa mente. Tá bem, queridos? Vocês assumem esse compromisso comigo, esse desafio de você se dedicar nas escrituras. Quem quiser me seguir, entra lá no canal também, lá no Telegram, é só clicar no link lá no perfil. Eu sempre estou postando, eu sempre estou fazendo desafios de plano de leitura, de meditação na palavra. Eu queria que você continuasse me acompanhando, que você não tenha essa cultura de ler as escrituras, de meditar na palavra. Eu quero te desafiar. Vem comigo, porque eu conheço o caminho e esse caminho é Jesus Cristo. É o único que tem poder para te salvar, para te curar, para te libertar de todas as prisões. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Não esqueçam de comentar no post da live, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, queridos.